irmãos. Olá, queridos irmãos. Estamos aqui novamente juntos no Palavras de Vida Eterna, para darmos continuidade aos nossos estudos. E como sempre temos feito, né, procuramos trazer temas relacionados à obra de nosso lar, que é um tesouro incomensurável de informações evangélicas e doutrinárias para nós todos. Ao conhecermos detalhes do funcionamento de uma colônia espiritual, nós começamos a compreender sobre a bondade de Jesus, que dá assistência a todo o nosso planeta Terra. Neste caso de hoje, nós vamos falar sobre o amigo Lísias. Lembremos-nos de que André Luiz foi examinado por um médico, né? E esse médico, que era assistente em nosso lar, no departamento hospitalar, chamava-se Henrique de Luna. Foi levado por Clarencio, ministro, amigo de André Luiz, que intercedeu por ele, que retirou ele daquelas regiões de sofrimento no umbral. Então, o próprio médico vira que foi uma situação grave, né, da forma como ele partiu. Num estudo anterior, nós conversamos sobre isso, que ele teve câncer intestinal, que ele demorou quase 2 meses em sofrimento no hospital, submetido à cirurgia, e acabou por desencarnar. Então, a situação de André Luiz foi avaliada por este médico como se ele fosse um verdadeiro suicida inconsciente, por ele ter agido de forma, né, indesejável na sua existência, e que, da forma como ele agiu, acabou por levar a uma evolução de uma doença que, precocemente, por volta de seus 40, 45 anos, ele chegou a atingir a desencarnação. Mas ele estava em recuperação, o médico orientou o tratamento dele, estava em recuperação, entendera a posição através da qual ele chegara em nosso lar, e ele agora estava tendo todo o cuidado médico e de enfermagem para a recuperação completa no mundo espiritual. Sobre o capítulo 5º, nosso lar, é sobre ele que nós vamos falar, né, a questão, vamos dizer assim, de como que vai se processar o seu tratamento e a sua recuperação. É muito interessante também, porque, neste caso, ele tem a oportunidade de conhecer o enfermeiro Lísias, que vai representar um papel muito importante na recuperação e depois na vida dele mesmo em nosso lar, porque eles se tornarão grandes amigos. E aí ele recebe a visita. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência, endereçou-me ele um sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e, de maneiras fraternas, acentuou. Eu sou Lísias, o seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, que fora o médico que examinara André Luiz, designou-me para servi-lo, enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Perguntei. Eu sou visitador dos serviços de saúde. Nesta qualidade, não apenas coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Quer dizer, o visitador de saúde em nosso lar, além dos cuidados de enfermagem, ele se preocupa em avaliar necessidades de socorro aos pacientes recém-chegados, a providências que se referem a todos esses casos de atendimentos de espíritos que chegam em nosso lar em condição de sofrimento. Então, notando minha surpresa, ele explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar, olha só o que ele vai explicar aqui, muito interessante. Basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais, e note,
que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Bom, André Luiz estava recém-chegado, talvez em uns 2, 3 dias apenas, mas ele já estava admirado de ver a complexidade do atendimento, as instalações muito bem feitas, com muito carinho, né, com jardins em volta da instituição, um ambiente espiritual super agradável. Ele estava se sentindo já em fase inicial de recuperação, mas estava se sentindo muito melhor. E o Liz explicando para ele que aquilo ali era um parque hospitalar de nosso lar. E nesse parque hospitalar, André Luiz estava num dos edifícios. E esse edifício era um dos menores do parque hospitalar. E este, que era um dos menores, já continha mais de 1.000 doentes espirituais em fase inicial de recuperação. Veja a complexidade deste parque hospitalar, no qual André Luiz estava internado, por assim dizer, em fase de recuperação. Tudo isso é maravilhoso, André Luiz exclamou. Então, Lísias levantou-se da poltrona, que se recolhera, começou a auscultar-me atentamente, quer dizer, examinar, né, o organismo espiritual, impedindo-me o agradecimento verbal. A zona de seus intestinos apresenta sérias lesões com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Ao que André Luiz disse: o médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Olha só que coisa interessante. Só abrir um pequeno parágrafo aqui para a gente comentar. Primeiro que é importante nós sabermos que o corpo espiritual ele conserva a estrutura, né, anatômica, na semelhança do nosso corpo físico, né? Porque o nosso corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual. E esse corpo espiritual, é claro, que numa outra dimensão vibratória, constituído de uma matéria especial, que ainda a nossa percepção de encarnado não é possível visualizar, a não ser em casos, né, de médiuns videntes, em certas situações, mas o fato é que a nossa ciência também não tem recursos ainda para identificar, visualizar e estudar com detalhes a matéria do mundo espiritual. Porém, nós temos, quando desencarnamos, que o nosso perispírito se recompõe no fenômeno da desencarnação, nós temos os nossos mesmos aparelhos e sistemas orgânicos constituindo a estrutura anatomo-funcional do perispírito. Então, nós temos os órgãos, nós temos toda a estrutura que conhecemos do nosso corpo físico. Por isso que o enfermeiro Lígia, ao examiná-lo, falou dos intestinos, falou do fígado, falou dos rins, ou seja, analisando os órgãos do corpo espiritual. E agora ele está dizendo que ele tem o trabalho, olha só, ele tem o trabalho de assistir 80 pacientes todos os dias. E como visitador, ele visita esses 80 pacientes, vê a condição evolutiva deles em fase de recuperação clínica, no atendimento hospitalar. E ele disse que 57 desses 80 se encontram em condições semelhantes ao do André Luiz, né? Então ele fala assim, mas você até que está numa situação melhor, porque há pessoas aqui que chegam, espíritos, que chegam verdadeiramente mutilados. O que significa isso? Já pensou? Sabe que o homem imprevidente, agora Lídia explicando para André Luiz o que é essa situação dos mutilados que chegam lá. Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias, quer dizer, sem os olhos? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção
fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas. E os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Ele falando para o André Luiz que há casos muito graves na fase inicial que eles chegam, faltando, às vezes, determinados órgãos, porque utilizaram muito mal daqueles órgãos durante a sua existência e lesaram o corpo espiritual de uma tal forma que, quando esse corpo se recompõe após o fenômeno da desencarnação, ele se mostra mutilado, com a falta de determinado órgão que teria sido muito mal utilizado durante o período da vida física. Claro que, com o passar do tempo, com os tratamentos necessários, o perispírito pode verdadeiramente se recompor no mundo espiritual e o indivíduo conquistar o direito, né, à normalidade física no plano espiritual. Mas também, por outro lado, muitos casos podem persistir com deformidades que somente uma nova reencarnação, planejamento reencarnatório adequado, na nova existência, poderá, então, fazer uma recomposição dessas estruturas que foram lesadas pelas ações morais daquele indivíduo. São casos muito variados, claro, cada um tem que ser estudado, e os mentores espirituais saberão direcionar da melhor forma aquela criatura na sua recuperação. Pois bem, mas é possível apresentar-se mutilado. Ou, por exemplo, até mesmo no corpo físico, se o indivíduo perder uma perna no acidente, ele pode chegar no plano espiritual, recomposição do seu perispírito, manifestar-se temporariamente sem aquela perna e depois recompor o corpo espiritual. Há situações muito variadas, mas o que ele está falando aqui é uma situação mais grave, que é um problema de conduta moral na existência e que levou a, temporariamente, na recomposição do perispírito, que o indivíduo fique, né, sem aquele órgão, perdido por ações morais altamente contrárias às leis divinas. Identificando uma perplexidade natural, prosseguiu Lísias: nosso lar não é estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho. Olha que frase chave, né? Somos felizes porque temos trabalho. E a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, nós sabemos que nosso lar é uma colônia de transição. Ela faz a transição entre áreas de sofrimento e planos mais elevados. Então, ela não é uma colônia como se fosse outras, muito mais, digamos, evoluídas em planos espirituais superiores. Não, mas as pessoas têm a alegria de viver em nosso lar, porque elas trabalham, e trabalham em nome de Jesus, trabalham para o bem. E, à exceção daqueles doentes que estão em recuperação, todos os demais habitantes do nosso lar têm os seus trabalhos a realizar, têm as suas tarefas e o fazem com verdadeira alegria cristã. É o pão abençoado do serviço ao qual aqui Lísias se refere. Lísias explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos os chamados e poucos os escolhidos na terra. Vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências em si mesmo, no painel das suas recordações mais íntimas, acentuou: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão.
multidões sem conta erram em todas as direções dos círculos imediatos à crosta planetária, principalmente as regiões umbralinas, né? Constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Quer dizer, muitos dos nossos irmãos em humanidade são chamados, mas poucos se dedicam ao trabalho regenerador nas suas existências, donde o sofrimento muito grande que existe ainda nas proximidades, na atmosfera espiritual do nosso planeta. E ele vai dizer, continuar dizendo para o André Luiz, como que as pessoas poderiam evoluir melhor nessa situação. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos milagrosos? Somos compelidos a um trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que possamos ascender, né, evoluir, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, através do trabalho, da dedicação e da convivência fraternal entre as criaturas, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados do amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de retirar a erva daninha do campo que semeamos de espinhos com as nossas próprias mãos. Então, cabe a nós próprios, ao retornarmos à Terra em reencarnações regeneradoras, nós vamos nos libertar das algemas do ódio do passado e vamos substituir essas algemas pelos laços sagrados do amor e da fraternidade. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens se recordam de Jesus na terra. Acabrunhado com a lembrança dos meus próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui mau, como fui perverso. Contudo, antes que se alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a mão carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Quer dizer, falou com ele, como se dissesse de maneira carinhosa: você não adianta a gente ficar com queixas, com lamúrias sobre o passado. Não, vamos encarar daqui para frente os bons trabalhos que possamos realizar. Que dessa forma, então, nós vamos nos regenerar para obter créditos para uma reencarnação mais equilibrada, mais harmoniosa e mais feliz no futuro próximo. No fundo, era isso que Lise estava orientando André Luiz. Aplicou passes magnéticos atenciosamente em seu organismo, fez curativos na região da zona intestinal e esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é um serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, ou seja, ele vai ser cuidado no mundo espiritual para melhorar e curar-se naquela situação que ocorreu do passado e que estava ali representada no seu corpo espiritual. Porém, o tratamento é feito. Agora, o tempo de recuperação de cada um cabe à condição de cada espírito, da forma como ele se dedicar àquela recuperação. E isso era importante, o que Lísias estava dizendo. Dizendo aqui o seguinte, ó, dizendo que meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e creio que será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil, pelo descuido moral. E também é bendito o campo onde vamos conseguir realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, Lígia estava dizendo, e até
é, exatamente ele estava falando uma verdade, que ele entendia que André Luiz ia se recuperar muito bem e que eles seriam um dos bons colaboradores em nosso lar, como de fato ele regenerou-se muito rapidamente e em breve já estava escrevendo essa belíssima coleção através de Chico Xavier, com o aval de Emmanuel. Evidentemente que muito trabalho belíssimo foi realizado, né, para que se chegasse a elaborar toda esta coleção. Porém, veja só, né, a carne onde nós abusamos é um campo bendito, onde conseguimos realizar importantes trabalhos na nossa cura perante as leis divinas. Vamos permanecer atentos, então, ao nosso dever. Isso ele explicando com todo carinho, com toda atenção para o André Luiz. Meditei sobre esses conceitos e ponderei a bondade divina. Na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas, olha que frase bonita, né? Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem um remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células do nosso corpo físico, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo de retificação, quantos milênios gastariam na ignorância? E assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte, despedindo-se com um ósculo de amor. Olha só, que trabalho bonito que o Lísio estava começando a realizar com ele. Falando que André Luiz era bom mesmo que ele chorasse, queria desabafar. E se as lágrimas não são de revolta, são lágrimas que vão depurar o coração. E até valoriza nosso corpo físico, falando das células com muito carinho, que as células são essas organizações microscópicas que são verdadeiras beneméritas do nosso espírito, que as nossas trilhões de células, através dos múltiplos sistemas e aparelhos que temos em nosso corpo físico, trabalham harmoniosamente, coordenadas pelo nosso espírito encarnado, né, por automatismo também, evidentemente, né, o que vem do controle do espírito encarnado, mas que vem em nível de automatismo. Mas a nossa vida física vai depender muito da forma como nós agirmos naquela existência. Nós agimos de forma harmoniosa, equilibrada, direcionando os nossos esforços no sentido da legítima fraternidade cristã, nós estaremos vivendo essa harmonia orgânica também. Nós estaremos beneficiando as células que são nossas verdadeiras companheiras de evolução, como diz o instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz, que é o terceiro da série André Luiz. Então, ele valoriza o trabalho da célula, valoriza o corpo físico, mas que através dele nós deveremos vencer as nossas dificuldades do passado, vamos nos empenhar na nossa transformação íntima, de forma que essa renovação íntima em espírito nos ajudará muito a adquirirmos o equilíbrio pleno através dos caminhos do progresso espiritual. E estaremos, cada um por nossa vez, unidos, trabalhando pelo benefício do equilíbrio no nosso próprio planeta. E vamos raciocinar de maneira muito simples. Tomemos o caso de André Luiz, né, que tivera uma vida um pouco conturbada, que abusara de alimentos indesejáveis, que abusara do uso do álcool, embora não fosse verdadeiramente alcoólatra, mas abusara. As suas condutas indevidas, pessoais, na juventude, também levaram a adquirir determinadas doenças que acabaram por gerar o câncer intestinal. Enfim, ele agora estava em recuperação no mundo espiritual e, em breve tempo, ele já estaria informando, como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, belíssimos ensinamentos que ele traiu do mundo espiritual para nós encarnados. Então, um grande trabalho que ele prestou através da publicação de toda essa coleção maravilhosa de André Luiz, e, por outro lado, quanto trabalho de valor também ele aprendeu a realizar na coluna Nosso Lar. Certamente, e numa encarnação futura, ele será um espírito muito equilibrado e que vai ajudar
pelo seu trabalho numa nova encarnação, certamente ele vai ajudar ao próprio progresso do nosso planeta com a sua contribuição. Cada um de nós dá a nossa contribuição. E é exatamente pela transformação de cada um de nós na reforma íntima, na direção do equilíbrio, da harmonia, da fraternidade e do bem, cada um de nós caminhando nessa direção, nós vamos influenciar os nossos familiares, as nossas comunidades e, enfim, toda a humanidade. Então, a reforma da humanidade, ela começa no coração de cada um. Então, essas lições que Lises está trazendo para nós aqui são muito úteis para nós meditarmos sobre elas e aguardaremos a oportunidade de voltarmos a falar sobre novos assuntos de importância muito significativa da experiência de André Luiz em nosso lar. Muito obrigado, queridos irmãos. Desejamos que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.